conteúdo contido neste material não representa e não deve ser interpretado como recomendação de investimento, nem de compra ou venda de valores mobiliários, muito menos promessa de retorno. Retorno passado não é garantia de retorno futuro. Você é inteiramente responsável por todas as suas decisões de investimento. Por que utilizar o EBITDA? Mesmo que uma empresa não tenha gastos financeiros, pode acabar apresentando um resultado ruim devido à sua grande quantidade de máquinas, veículos e imobilizados em geral. Deste modo, quando desconsideramos os efeitos da depreciação, o resultado das atividades da empresa aparece e pode ser muito interessante. Perceba que na contabilidade, depreciar as máquinas existentes não tem efeito no caixa da empresa. O dinheiro continua em caixa. Para quem não é da área da contabilidade, pode parecer um pouco difícil, mas para ficar simples, digamos que por lei as empresas podem subtrair a depreciação dos seus bens em seu resultado. O lucro será menor e ela pagará menos impostos, porque o imposto é pago sobre o lucro nessas empresas. Então é interessante que contabilmente o lucro seja menor, já que se paga menos imposto. Na demonstração de resultados, essa depreciação é subtraída do lucro da empresa, podendo relatar inclusive um prejuízo. Mas essa subtração não tirou o dinheiro do caixa da empresa. O dinheiro continua ali, e ainda a empresa não pagou imposto sobre o lucro, pois contabilmente teve prejuízo. Parece estranho, não é? Mas é assim que se faz. Por exemplo, uma empresa que trabalha com aluguel de veículos pode apresentar prejuízo de tempo em tempos. Mas será que esse resultado ele expressa a realidade da mesma? Ao analisar a depreciação comum de um veículo, chegamos ao número de 5 anos, ou seja, em 5 anos um veículo pode ter o seu valor reduzido a zero na contabilidade. Observando isso, uma firma que tenha realizado um grande investimento em uma nova frota pode acabar registrando prejuízos durante um período, uma vez que os veículos estão sofrendo a depreciação e os resultados com as locações não sejam suficientes para cobrir tal despesa. Mas essa despesa com a depreciação não influencia no caixa da empresa? É provável que a empresa continue com um bom fluxo de caixa, fazendo dinheiro. Por meio do EBITDA, você consegue identificar esse tipo de anomalia. Dívida dividida pela EBITDA. Dividir a dívida líquida pela EBITDA mede a capacidade de uma empresa de pagar uma dívida. Um resultado de alta proporção pode indicar que uma empresa tem uma carga de dívida muito pesada. O indicador mostra o nível de alavancagem da empresa, ou seja, os anos que a empresa levará para pagar sua dívida a partir da sua geração de caixa. A relação até 3 mostra uma boa capacidade de honrar suas dívidas. Acima disso, a empresa pode estar alavancada. As agências de crédito, por exemplo, usam esse indicador para determinar o risco da dívida de uma empresa. Uma nota baixa aumenta o custo da empresa tomar empréstimos, reduzindo potencialmente suas oportunidades de crescimento. Quando se trata de um REIT, para ter uma avaliação de crédito com grau de investimento, é necessário ter nota BBB- ou acima, na escala Standard & Poor's. REIT apresenta uma exceção em relação à relação dívida dividido por EBITDA. Eles apresentam uma dívida dividida por EBITDA entre 4 e 6 e podem estar sadios, enquanto empresas tradicionais é saudável no máximo 3. P por VPA. O VPA, ou Valor Patrimonial por Ação, corresponde ao valor do patrimônio líquido de uma empresa dividido pela sua quantidade de ações. Se uma empresa possui valor patrimonial de R$500 mil e coloca 20 mil ações no mercado, o VPA da empresa é de R$25. 500 mil dividido por 20 mil. O VPA é considerado um importante indicador para análise fundamentalista. E podem utilizar esse mesmo conceito para outros tipos de ativos, como cotas de fundos imobiliários. Nesse caso, calculando o valor patrimonial por cota, você pode fazer uma comparação entre o valor de mercado e o valor patrimonial de um determinado ativo. Logo vai perceber que boa parte das ações negociadas na Bolsa de Valores possuem preços de mercado e valores patrimoniais bem diferentes. Agora, cuidado! Se o preço de mercado de um ativo está inferior ao seu valor patrimonial, nem sempre isso representa uma ótima oportunidade de compra de ações. O que importa para identificar um bom negócio capaz de gerar alto retorno não é o patrimônio da empresa,
mas seu potencial de lucratividade. E as ações de empresas com esse perfil geralmente apresentam um preço de mercado alto, capaz de superar o VPA, porque esse preço é definido pela oferta e procura. Por outro lado, se a ação de uma empresa está sendo negociada a um valor inferior ao VPA, você tem um sinal de alerta. Ela pode estar endividada ou registrando prejuízos. De toda forma, o valor patrimonial por ação, ou cota, é um indicador importante, mas deve ser analisado junto de outros indicadores, nunca de forma isolada. O indicador de fácil cálculo é o preço dividido pelo VPA. P dividido por VPA. Por meio desse cálculo, o investidor consegue saber qual é a relação entre o preço de mercado e o valor patrimonial da ação. Por exemplo, suponha que os papéis da empresa A tenham VPA de R$ 5,00 e estejam sendo negociados por R$ 24,00. Aplicando a fórmula, descobrimos que a relação P dividido por VPA é 4. Em outras palavras, o valor de mercado é 4 vezes maior do que o VPA. Se um ativo que apresenta preço de mercado abaixo do valor patrimonial, você precisa ficar atento. Podemos avaliar o resultado de P dividido por VPA da seguinte forma: P dividido por VPA menor que 1. Nesse caso, o preço das ações está barato, de forma que você consegue comprar por menos do que o patrimônio dessa empresa vale. No entanto, o preço estar barato no mercado pode indicar que algum problema está acontecendo, oculto do indicador, o que aumenta consideravelmente o risco de investir nessas ações. P dividido por VPA igual a 1. Indica que o preço das ações representa exatamente o valor patrimonial da empresa. Logo, essas ações não devem representar grande risco e nem oportunidade de investimento à primeira vista. P dividido por VPA maior que 1. Indica que as ações estão caras, custando mais do que o valor patrimonial da empresa. No entanto, isso pode ser uma referência de que os investidores aceitam pagar esse valor adicional por ser uma empresa promissora e com excelentes resultados. P dividido por L. O P por L, ou preço por lucro, é um indicador bastante utilizado pelos investidores para avaliar ativos. Ele representa a quantidade de anos que um ativo vai levar para desenvolver o valor aplicado pelo investidor. Para encontrar esse número, o analista precisa do preço de compra do ativo no mercado e do valor correspondente ao seu lucro líquido. Vamos a um exemplo. Suponha que você está interessado em avaliar o P por L da empresa X. Pesquisamos o seu valor de mercado, ou seja, o preço da ação neste exato momento. O preço da ação da empresa X é de R$ 50,00. Em seguida, pesquisa o valor correspondente ao lucro líquido da ação. Considere que o lucro por ação, LPA, da empresa X é de R$ 10,00 ao ano. O cálculo fica assim: P dividido por L igual preço da ação dividido por LPA. R$ 50,00 dividido por R$ 10,00 igual a 5. Então, são necessários 5 anos para que uma ação da empresa X devolva ao investidor o dinheiro aplicado. Você deve prestar atenção a um detalhe importante. O P dividido por L trabalha com a possibilidade de manutenção de lucros constantes da empresa ao longo de 5 anos, fato que é difícil de ocorrer na prática. A empresa busca imprimir um ritmo melhor do que em seus ganhos e assim gerar rendimentos maiores a todos os seus investidores. Portanto, o prazo real pode ser menor. Também pode ser maior, se acontecer algum problema no segmento ou na economia. Ou seja, essa métrica é um número de referência, também não deve ser analisada isoladamente. Além disso, quando mencionamos a expectativa de retorno do valor aplicado, estamos tratando exclusivamente do lucro líquido da empresa, refletido nas ações, e não de eventuais distribuições de dividendos, por meio do P por L. Podemos ver qual é o valor que o mercado está disposto a pagar, observando a relação do valor da ação e do lucro por ação. Por exemplo, uma empresa que está valendo R$ 15,00 no mercado, gerando um LPA de apenas R$ 2,00, possui um P dividido por L de 7,5, ou seja, os investidores que comprarem essa ação no momento
tem a expectativa de receber seus recursos de volta em até 7 anos e 6 meses. Agora, um fato interessante: quando o mercado tem muita disposição para investir em um certo ativo, o seu P dividido por L tende a ser alto. Por outro lado, quando o mercado não tem interesse em um ativo, o seu P por L tende a ser baixo. Pode parecer estranho, mas faz todo sentido se você identificou uma boa oportunidade de investimento. Outras pessoas certamente também identificaram. Então, a ação se valoriza e as aulas de matemática básica ensinam que quanto maior o numerador de uma divisão, no caso, o preço, maior o resultado. A conclusão é que se um ativo tem o P dividido por L baixo, devem existir outros problemas que estão afastando os investidores e afundando o seu preço. Por isso, se estamos falando de ações de uma empresa antes de sair comprando, é melhor investigar e descobrir mais sobre a sua situação financeira. Para calcular o P por L, o investidor deve ter em mãos 2 dados, preço e lucro. Porém, se você realmente quiser uma análise adequada, não pode se contentar apenas com essas informações. Imagine, por exemplo, que uma empresa decidiu fazer a venda de ativos imobilizados. Ela pode apresentar um lucro pontual nesse período bem alto, porque recorreu a um método alternativo para gerar receita. Porém, isso não corresponde à atividade central da empresa. Quando ela não tiver mais ativos imobilizados para vender, o lucro vai cair, fazendo o P por L ficar menos atrativo. Por isso, é muito importante não utilizar o P por L como uma única forma de avaliar em quais ativos investir, apenas para direcionar melhor um P por L abaixo de 3 ou 4. Supõe-se que a empresa tem um preço muito desvalorizado ou não está passando por bons momentos. Um P por L entre 6 e 15 pode ser mais plausível. Já empresas com um P por L maior que 15 pode ser por uma grande expectativa de quem está comprando, como é o caso da VEG. Nunca analise um item isoladamente. Yield. Se uma empresa vale R$10 e paga R$1, o yield é de 10% ao ano. Se a ação sobe para R$20 e continua pagando R$1, o yield é de 5%. O yield é o dividendo dos últimos 12 meses em relação à cotação atual. Yield on cost é quando recebemos de yield relacionado ao valor pago da ação. No exemplo acima, seu yield on cost continua 10% mesmo a ação valendo mais. O yield on cost são os dividendos atuais dos últimos 12 meses em relação ao preço pago pela ação, mesmo que for muitos anos atrás. Como interpretar? É interessante comprar ações de valor baixo que apresente pelo menos um yield de 7% ao ano. Faça um comparativo de 2 empresas do mesmo setor para saber qual ativo é mais atrativo para a compra. Conceito de yield: dividendo pago por uma ação dividido pelo preço da cotação. Que tal aumentar a quantidade de ações na carteira? Quanto mais ações, mais dividendos. E quanto mais dividendos, mais podemos investir em novas ações. Lembra da 8ª maravilha do mundo, que Einstein dizia ser os juros compostos? Reinvestimento em dividendos é praticamente o mesmo. É uma verdadeira bola de neve.